E olha isso, galerinha, o que eu aprendi na internet e agora eu vou ensinar para vocês. Vocês também sabem aquele ditado que é vivendo e aprendendo? Então agora eu aprendi, vou ensinar para vocês aqui. Vou fazer o passo a passo juntinho com vocês. Olha isso, é incrível como a gente não sabe de tudo, né? Bom, aqui todo mundo sabe que é bombril, né? Você vai precisar de 2 pedaços inteiros. Você precisa abrir dessa forma aqui. Enquanto eu vou abrindo, como se fosse um paninho, você vai aí, já vai curtindo para mim, já vai deixando um coraçãozinho, deixa seu recadinho para mim, por favor, tá? Porque desde já eu já agradeço cada um de vocês que me ajudam, que me apoiam aqui. Vai dar a impressão de que tá dando tudo errado, mas vai dar super certo, tá? E você vai me agradecer. Isso aqui facilita muito a vida no seu dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Depois que você abriu, você vai fazer dessa forma aqui, da seguinte forma: você vai colocar o bombril no rodo de um lado e do outro, e você vai prender com um prendedor na parte de baixo. Prenda bem prendido para não soltar, tá? Eu tô fazendo aqui para não soltar, então tem que prender para não atrapalhar você na hora que você for usar. Depois feito isso, você vai passar sabão e vai limpar os seus